Gente, então vamos começar a nossa aula hoje. Vamos para a nossa subida vibratória. Então, vamos lá. Você assume? Vamos lá, então. Muito bem, então, gente, vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. Vamos acalmando os nossos pensamentos, a nossa mente, coração, ficando mais tranquilos e mais serenos. E vamos desde já agradecendo aos nossos mentores por todo o esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, Princesa Isabel e os negros, a Samir e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro. Saudemos também nossos queridos Chico, Emmanuel e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudando-as com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando o cerco protetor em cada uma de nossas casas. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos de sua luz, de sua paz e do seu amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa aula para todos. Muito bem. Está todo mundo bem? Então tá bom, gente. Vamos começar. Então, hoje, começando, passando a lição para a próxima aula, que é a lição para a aula número 23. Está na página 31 do livro. Vamos lá. Está na página 30. Lição para a aula 23. Leia diariamente a lição 8, ambiente caseiro, sinal verde.
Lá no sinal verde, ambiente caseiro, está na página 13 da apostila. E todo mundo achou? Vamos lá. Ambiente caseiro. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Bom, bem interessante o texto, né, pessoal? Porque a gente percebe aqui, quando ele fala do ambiente caseiro, do lar, que, na verdade, o lar, para nós, ele é considerado o nosso templo, né? Um lugar do nosso refúgio. É no nosso lar que nós ditamos as regras, nós organizamos ele conforme a nossa personalidade, certo? E é no nosso lar que nós temos, digamos assim, nós encontramos ali os nossos momentos de tranquilidade, os nossos momentos de um pouco mais de harmonia, de equilíbrio, certo? E o que ele nos deixa claro aqui? Que nós temos que cuidar, sim, do nosso lar. Nós precisamos cuidar da parte da higiene, das tarefas, sabe, das obrigações. Só que isso, na verdade, nós não temos que levar isso como uma obsessão. É uma necessidade que precisa ser feita, mas a gente não tem que estar levando isso de uma forma obsessiva. E a divisão das tarefas, ela é muito importante no lar. Ela é importante para quê? Não só ali, para que sobre tempo também para as outras coisas, né? E também para que não sobrecarregue apenas um ou outro, mas ela é importante para mostrar também a responsabilidade, o cuidado, certo? Então, é através dessas pequenas coisas que a gente vai observando nos textos que nós vamos percebendo da tamanha importância que tem. Porque quando a gente consegue ter uma maior harmonia, né, ali dentro, a gente consegue passar um pouco desse entendimento para os outros que convivem conosco também, nós criamos dentro do nosso lar uma base, né? E é o que ele fala aqui no próprio texto, né? Que é necessário ter a organização dos horários, é necessário ter a distribuição das tarefas, certo? E para que todos participem ao mesmo tempo, auxiliando a manter o lar em ordem, e também é necessário o que dentro do nosso lar? Que a gente tenha, digamos assim, afetividade, que a gente trate os nossos companheiros, nossos filhos, de forma com amorosidade, com carinho, enfim. É tudo um conjunto para quê? Para que a gente faça do nosso lar um lar harmonioso e feliz. Que o nosso ambiente caseiro seja um ambiente próspero, seja um ambiente de crescimento. E também a gente percebe aqui, quando a gente fala do ambiente caseiro do lar, que aquilo que a gente pede, né, para que as pessoas façam também, que é o evangelho no lar, para auxiliar nesses desafios, que é de fazer o lar um ambiente de luz e de paz, certo? Então, ele fala aqui no finalzinho, né, os pequeninos sacrifícios de família formam a base de felicidade no lar. É claro que cada um sabe como desempenhar isso,
né? Não é uma receita pronta ali. Tem os ensinamentos e cada um vai fazer da sua maneira para que isso possa acontecer, certo? E que faça do lar o refúgio, né? Digamos assim, de amor, não só como ele diz aqui, né, um refúgio de alvenaria, né? A gente não veja o lar apenas como a parte material, mas a gente vê mais pelo espiritual, ok? Muito bem, alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma dúvida? Certinho? Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui na lição para a aula 23, né? O item 2 é transcrever a frase que mais o tocou e justificar. 3. Meditar e escrever posicionando-se. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. 4. Vivência da semana. Semana da gentileza. Observe-se e anote o resultado. Então, essa semana nós vamos ter uma vivência, certo? É a vivência da gentileza. Procurem ver o que vocês conseguem e anotem o resultado para a gente estar discutindo na próxima aula. Afirmação. Ajudo a melhorar o mundo com a minha transformação. Vamos todos? Ajudo a melhorar o mundo com a minha transformação. Ajudo a melhorar o mundo com a minha transformação. Ajudo a melhorar o mundo com a minha transformação. Muito bem. Pessoal, deixa eu aproveitar o gancho aqui da aula 23. A próxima aula, a gente também vai estar fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Porém, como é bastante extenso as perguntas que vão ter na próxima aula, e para a gente ficar lendo, não vai ficar muito puxado, eu vou dividir os grupos, tá? Entre vocês, eu vou fazer uma divisão de grupos. Depois eu vou postar lá no nosso grupo no WhatsApp, tá, pessoal? Vou fazer uma divisão e cada grupo vai apresentar uma parte, certo? Dessas perguntas aqui que estão explanadas. Eu vou postar lá depois certinho os grupos e as perguntas. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler, certo? Vocês vão debater entre vocês e vocês vão colocar os pontos que vocês acharam mais interessante referente aos temas das perguntas lá e o que vocês acharam que é mais interessante, mais relevante para estar falando. E aí, na próxima aula, então, cada grupo vai fazer a sua apresentação, tá, pessoal? Combinado? Aí depois, então, eu posto lá no WhatsApp. E eu vou incluir a Fernanda no... Ele entrou. Eu vou incluir a Fernanda depois também no grupo, tá? Porque aí dá para ela participar e ajudar nessa questão aí das perguntas, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer a correção agora para a aula 22, a lição que vocês fizeram. Lição para a aula 22, lição 20, obstáculos do sinal verde. Transcrever o parágrafo que você precisa trabalhar, indicar o que está fazendo para melhorar. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou começar com o Rogério Prado. Eu preciso parar de ficar pensando, para ela vai começar comigo. Ah, Jesus, Viu? não, toda vez eu penso, ela vai me chamar, aí chama. Ela vai me chamar, aí chama. Não vou pensar mais, não. Vamos lá, então. Toda realização é feita pouco a pouco, tá? Tudo no seu tempo, vamos lá, entra no ar. Toda realização é feita pouco a pouco. Tudo no seu tempo. Sendo assim, as coisas vão fluindo com os... Nossa Senhora, não estou conseguindo ler. Eu escrevi aqui, meu pai do céu. Espera só um pouquinho, desculpa aí que eu estou meio... Tudo no seu tempo.
Sendo assim, as coisas vão fluindo com o seu jeito de ser e que estou fazendo tudo mais organizado para fluir melhor. Eu dei uma confusão aqui, mas acho que deu para... Tudo no seu tempo, né? A gente tem que fazer tudo, esperar tempo a tempo, né? Sendo assim, as coisas vão fluindo. Como se... Nossa, eu não sei o que eu escrevi aqui, eu vou tentar ver o que é aqui. E que estou fazendo tudo mais organizado para fluir melhor. Então, ter mais organização, fazer as coisas mais tranquilo, entendeu? Para poder fluir tudo certinho, no tempo, a tempo. Né? Não é assim, a gente quer fazer as coisas e aquela ansiedade, né? Não vê a hora de ficar pronto, não vê isso, mas aí não ficava fazendo tudo errado, dá tudo errado. E se você para e dá o tempo, incrível, né? As coisas parece que vai no trilho certinho, né? A gente, na verdade, né, Rogério? Que nem você falou, a gente costuma fazer tudo meio que no automático e também a gente acaba fazendo atropelado. Então, realmente, quando a gente coloca um pouco de calma ali, e deixa que as coisas fluam naturalmente, elas vão e acontece. É um trabalho também, que nem você disse, para a nossa ansiedade, né? E para a nossa paciência. E é duro, né? Porque, vamos supor assim, a gente que presta serviço para as empresas, os caras querem as coisas para ontem, né? Então, agora que comecei a aprender isso, mas não adianta, vamos supor, se você querer colocar no seu tempo numa empresa isso aí, eles não vão aceitar. Jamais. Entendeu? Então, você entra na empresa para trabalhar e você tem que fazer o tempo deles. Isso que é o problema. E os caras querem as coisas tudo para ontem, né? Vamos supor assim, eles estão um problema para você, ó, eu quero para amanhã isso daí já, entendeu? Então, mas não é bem assim que funciona, né? Que nem é pastelaria, né? Nego fala, dá 2 pastel de palmito aí, já esquenta e já sai. É bem assim, tudo no tempo ao tempo. Mas eu tento falar isso para eles lá, sei lá, eles não querem saber, não. Não, eu quero para isso aí, esse tipo de coisa. É duro, né? É duro. Então, a minha ansiedade nisso aí foi muito nisso, porque a pessoa cobra muito, entendeu? Você vê os funcionários lá, nossa, os caras estão babando, dá até dó de ver os caras. Os caras ficam assim, sabe, eles ficam com o olho regalado, mas, Rogério, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Fala, gente, calma, amanhã é outro dia. Você fala amanhã é outro dia, nossa, é capaz de ter que trocar o fornecedor. É bem complicado. Mas tudo bem, eu estou conseguindo controlar, graças a Deus, está tranquilo. E está aí fluindo, né? Aí eu já peço 1, 2 dias de antecedência. É que eles não adianta, né? Todas as empresas são assim, né? Eles pensam numa coisa, chamam o fornecedor. Aí o fornecedor tem que se matar para poder fazer isso daí, para poder dar certo. Aí depois fala, não, a gente não vai fazer, não. Nossa. Jesus, amado. Aí você tem que contar até 1000. E isso daí atrapalha muito a vida da gente, né? A gente não tem uma coisa regrada, né? Uma coisa assim que fica ligado no 220 e isso daí chega no final da tarde você tá arrasado. É muita influência, é muito... Mas eu percebi que depois, agora eu estou indo lá, eu estou fazendo o autopasse, estou fazendo a culpa protetora, né? Pedindo para os mentores conversar com os mentores deles, entendeu? Assim, para ver se entra em acordo. E não parece... E flui melhor mesmo, entendeu? Outro dia eu fui lá, fizemos uma reunião assim, estava todo mundo desesperado, né? Não sabia o que fazia, tal. Tinha uns 4 sentados na mesa assim. Daqui a pouco eu falei, gente, espera um pouquinho. Vamos fazer assim, assado. E eu comecei a conversar com o pessoal. O meu jeito que eu estou sendo hoje, que eu me mudei, né? Porque a maior parte, assim, não acredita. Lá é tudo, a maior parte é ateu, né? Vem dizer assim, né? E depois, no final, a moça falou assim, nossa, não é que deu tudo certo mesmo? No final da reunião, né? Parece que o clima ficou mais tranquilo, sumiu aquela agitação que a gente estava. A moça percebeu isso, entendeu? No final, depois disso aí, ela falou isso daí. Então, você vê como é que é. Não parece, né? Mas a gente tem aquela vontade, aquela força, parece que domina, né, o lugar, né? Ele te ajuda, né? Sim. É uma coisa muito interessante. Eu percebi isso daí e eu falei, não, graças a Deus, então eu vou continuar assim, que tá bom demais. Exatamente, José. Muito bem. Continue mesmo, você vai ver. Posso falar só uma coisinha? Pode. Por aí o Rogério pode ver, né, Rogério, que a sua função, a sua missão na empresa ali é muito maior
do que fornecer o serviço que eles estão pedindo, né? Sim. Através disso, você está levando, porque o mundo corporativo hoje tá é muito cruel. Acho que sempre foi pior. As pessoas são vistas como objeto de produção. É. Eu tenho uma aluna que nós ontem só conversamos, ela estava assim, já à beira de depressão, logo já ia para síndrome do pânico, por causa de estresse na empresa, está fazendo terapia. Falei, faça mesmo. Inclusive, a terapeuta dela, achei muito legal. Ela trabalha a mente, as emoções e espiritualidade. Isso é importante. É muito Não legal. é bom, né? Então, Rogério, sua missão lá é grande, parabéns. Exatamente. Aliás, Não, a mas missão de todos aqui, viu? Sim, Não, sim. claro, Independente de onde estejam. Sim, isso é ajuda verdade. muito. Ajuda muito mesmo. Com certeza. Bom, gente, continuando aqui, deixa eu ver aqui. Mari, você fala sua para nós? Falo sim. A minha é igual a do Rogério. Eu acho que a parte de ansiedade estamos todos iguais, né? Toda realização é feita pouco a pouco. Confesso que sou bem realizada, porém sou extremamente ansiosa. E quando ocorre algo no caminho das realizações, eu me descontrolo e algumas vezes acabo magoando pessoas. Tenho tentado respirar e pedir ajuda para o meu mentor. Porém, existem momentos que não dá tempo. Por isso, preciso e muito trabalhar a minha ansiedade. Todos nós, viu, Mari? Não se preocupe. É difícil. Realmente, a ansiedade é algo que, como se diz, eu não sei se é devido a situações mesmo que a gente vive do nosso dia a dia que nos levam muito a ter essa ansiedade, né? E é um trabalho mesmo que a gente precisa fazer diariamente, porque eu não sei se, não lembro onde que a gente leu, né? A ansiedade a gente vive muito no futuro, né? E a gente não está vivendo aqui o momento agora, a gente está... E é isso que ele falou, é muito a parte da aceleração e que você está sempre pensando no futuro. E nós estamos, na verdade, em aprendizado, né? Nós estamos aprendendo a viver o presente, na verdade, né? Então, aqui, o nosso curso, na verdade, assim, aquilo que a gente está buscando, é o aprendizado também para isso, para equilibrar essa parte do nosso emocional, nosso psíquico, e tudo isso que o próprio cotidiano acarreta em nós, né? Então, por isso que a gente está trabalhando. Mas a gente chega lá, não desanimem não, pessoal. Não, nunca. É. Continuando aqui, Samuel, você fala a sua pra gente? Como que fala? Sim, com E a certeza. Mayara vomitava. Eu escolhi a frase: sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. No mundo onde vivemos, cheio de desafios, pandemia, falta de empregos e falta de amor ao próximo, quando praticamos o bem a quem quer que seja, estamos sempre desapontando um outro irmão. Em um conflito familiar, tentamos amenizar a situação e damos razão para um irmão. Estamos sempre desapontando o outro, que certamente ficará magoado conosco. Então, é duro ficar no meio e tentar agradar as duas partes. Sempre um fica descontente, a gente vai ter que resolver aos poucos para chegar nesse bem comum da humanidade. Ok? Muito bem. Ser intermediário não é fácil, né, Samuel? Não, a gente sabe disso. E o pior de tudo, né, devido a melindres, a várias coisas, né, das outras pessoas, não adianta. Nós não... sempre vai ter essas situações assim que nem você falou, vai agradar um, o outro não vai, e sempre vai ter os conflitos. Mas o mais importante, Samuel, é você fazer aquilo que você acha que é o correto. Isso que é o que importa. Muito bem. Continuando aqui. O Samuel falou, não escutei o que ele falou. Está sem áudio. Bom, continuando, vou passar aqui, vou com a Silvana.
Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias, nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Escolhi este parágrafo porque ele me mostra um direcionamento para os momentos que vivo. Geralmente, diante de um obstáculo, eu sou muito positiva. Acho que o melhor a fazer é não reclamar e encontrar uma saída. Mas às vezes vem o desânimo, que me coloca para baixo. E fico pensando, e se isso acontecer? E se aquilo não der certo? E essas interrogações me deixam desanimadas. Mas com fé e com muitas orações e a convicção de que Deus não vai me desamparar, me levanto novamente e sigo em frente, procurando enviar amor e pensamentos positivos. Assim, meu coração se aquieta e meus pensamentos se acalmam. Muito bem, Silvana. Como a fé é importante, né? Nesses Sim. momentos de dificuldades. A gente sempre tem que procurar por ela e pela oração. Muito bom. Uhum. Continuando aqui. Vai, Tadeu, fala a sua para nós. Muito bem, Tadeu. Está evoluindo. Tá. Tá. Eu vou chamar mais um, aí depois a gente abre, tá, Tadeu? Deixa eu ver aqui quem que eu vou te chamar. Eliana. Oi, boa noite. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir em frente. Quando algo não tão bom acontece, fico chateada de imediato, mas logo em seguida procuro ver o porquê do acontecido. Sempre, ou quase sempre, percebo que vem como lição ou como um aprendizado que tenho que aprender. Após o entendimento, me sinto tranquila. Sei que nada é por acaso e nada vem se não for para ensinar algo. Muito bem, Eliana. Pensando assim, né, dessa forma como você colocou, os obstáculos ficam mais leves, não é verdade? Sim, Com verdade. certeza. Muito bem. É um caminho. Bom, gente, dá tempo de chamar mais um? Acho que dá, né? Então, vamos lá. Sueli, fala para nós. Renata, Oi. estou sofrendo para entrar, eu não consigo. Aí eu tenho que ligar o celular para entrar no Note, não tem voz, não aparece som. Quando eu consigo entrar no computador, aí o celular fica ligado junto, eu não consigo desligar, tá? É uma luta o meu negócio. E outra coisa, eu fiz lição errada. Eu fiz para agir melhor. É 20 também. E agora eu já fiz, enquanto eles falavam, eu já fiz a minha do obstáculo. Nossa, eu fiz tudo errado, mas tá bom, vou responder. Tenho 20 para agir melhor. Né? Mas eu fiz, ó. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta.
com esse meu jeito agitado de querer fazer tudo, eu estou sempre desapontando todo mundo. Só que eles também me desapontam. E é tudo desnecessário. Olha só, eu fico com a minha mãe, a minha irmã saiu, não chegava para eu vir na reunião. Eu fui dando leite para minha mãe, fui na cozinha dela, fiz a bolacha, fiz o leite e tudo. Quando ela chegou, ela ficou desapontada, porque eu mexi na cozinha dela. Ah, eu que ia fazer. Então, as pessoas se desapontam à toa, sem necessidade. Eu estava com pressa, eu tinha que vir para a reunião. E ela não chegava e depois fica desapontada que eu fiz o leite para a mãe. Não é bobagem? Aí, mas eles me desapontam também por qualquer coisa. Aí é um trabalho para você, Felipe. Tolerância e paciência. Isso daí é um teste para você, viu, Felipe? Daí ficou nervosa. Ai, você que fez o leite. Falei, Sônia, você não chegava. Eu tenho reunião. Ai, ficou lá toda moada lá. Que isso, né? Então eu desaponto também. Com esse meu jeito, eu desapontei ela. E ela eu, porque ela ficou chateada, gente. Não é? E tudo por uma coisa tão boba, né, Sueli? Se Por você nada, for parar por para pensar, né? Então, esse é o problema do ser humano, né? É São os verdade. melindres das pessoas. Mas não se preocupe, não, Sueli. Vou que vou. São testes. É mesmo. Gente, então vamos... Pessoal, nós vamos sair e voltar numa nova reunião, tá bom? Aí já continua com a Lúcia. Lúcia, você desligou o áudio. Desculpa, achei que eu tinha desligado antes de começar. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Eu escolhi esse parágrafo que é uma coisa que me pega. Por quê? Uma coisa que me causa indignação é observar que as pessoas que se dedicam a cuidar muito de muitos animais e de outras pessoas, às vezes têm uma vida bem difícil. No meu entender, a vida deveria ser mais generosa com essas pessoas, pois elas cuidam de muitas vidas. Sei também que várias dessas pessoas abraçam mais do que podem, mas é por amor, por não poder ver um ser abandonado, sofrido e etc. O que tenho feito para entender ou tentar entender isso é compreender e aceitar que essas pessoas, em vidas passadas, talvez tenham sido algozes de animais e de outras pessoas. Muito bem, Lúcia. Procurar uma forma para entender as situações. É isso mesmo. Mas eu falo assim, agora aqui que eu sentei para fazer a lição. Mas se eu presencio, aí a mente se apaga e o coração é que fala. Sabe, é injusto, não poderia ser assim, a vida está errada. E isso é que eu tenho que trabalhar. Por isso eu escolhi essa frase. Isso é o que eu tenho que trabalhar. Muito bem. Continue, você vai ver, você vai conseguir. Rogério Conduta, você fala para nós. Eu escolhi o parágrafo. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Sinto que quando ocorre algum evento fora do usual em casa, sempre procuro inicialmente um culpado pelo fato. E muitas vezes eu sou esse culpado. Mas, num primeiro momento, sempre busco alguém para imputar a culpa. Normalmente, quando ocorre alguma coisa errada, e você tem quase certeza que não foi você, já vem alguém na sua mente. Foi fulano. No meu caso, eu tenho um filho de 20 anos. Mas, esse tipo de comportamento, procurar o culpado, ele não é construtivo. Não dessa forma brusca e seca e rude, né? Temos que buscar sempre o diálogo para evitar que possíveis fatos voltem a ocorrer. Esse buscar o diálogo é o que eu estou trabalhando. Então, você está
Na verdade, Rogério, você está no mesmo caminho, né? Da tolerância e da paciência, né? E, Não, espero que nessa vida ainda. sim, é porque, como você falou, às vezes quando a gente fala, vou buscar o culpado, né? Então eu estou apontando o dedo ali, eu estou julgando, né? Então, a primeira a gente precisa tentar ver a situação ali e não gerar um conflito maior, né, Rogério? Aí, mas eu não lembro quem foi que falou, né? Então, tentar contar até 10 antes, mas às vezes não dá tempo e a coisa vai. Então, mas é importante porque a gente já começa a perceber isso. Porque antes a gente nem isso a gente percebia, era no conflito e vai embora. Agora não, agora a gente já começa a perceber e a gente já começa a querer uma mudança nas situações. Isso é muito importante. Ok, valeu. Will, eu estou com o seu caderno da lição. Por acaso você ficou com a resposta ou não? Não. Não. Então, o Will não vai falar conosco hoje novamente, viu, pessoal? Ele me entregou os cadernos para correção, a não ser que você queira que o Alexandre leia a sua resposta. Fique à vontade, Alexandre. Se você quiser que ele leia, se para você não tiver Mas eu problema, fico, tá ele vendo? lê. E estou de óculos hoje também. Verdade. Está com problema nos óculos. Então, sim, faz a Leonie, eu vou buscar o caderno. Espero que ele Leonie, entenda a minha letra. tá. Eu vou pedir para a Leonie falar o dela, depois a gente lê a sua, tá, Will? Tá bom. Eu escolhi sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. É comum desapontar as pessoas do nosso convívio mesmo sem querer. Nem todos pensam da mesma forma. O que para mim pode ser normal, para outra pessoa não. Eu mesmo fico desapontada se descobrir que desapontei alguém. Gosto de falar muito. E com isso, sem perceber e sem intenção, acabo por magoar. Isso me deixa extremamente chateada. Mas quando é o contrário, agora, né, eu penso mais. Eu falo menos, minha reação também é menor. Muito bem, Leonie. Aquilo que a gente estava falando, a gente começa a ter essas percepções e começa a fazer as mudanças, né? Graças a Deus. Muito bom. Bom quando a gente percebe, né, que a gente melhorou, né? Gostoso. É muito bom mesmo. Parabéns. Tem hora que escapa, né? Mas tem hora que dá certo. Ela só olha para mim. Agora você já sabe como funciona, né, Rogério? Olha a minha assim, ela sabe o que é. Isso mesmo. Bom, então, o Alexandre... Oi? Pode falar. Preciso mais falar. Ai, que bom. Diminuir, não falo muito mais. Já entende. Muito bem. Ó, o Alexandre vai ler a resposta do Will, tá? Ainda bem que o Will não tem a letra que eu tenho. O Will é mais caprichoso. Bom, então eu, Will, escolhi a frase. Depois de um problema, aguardar outros. Isso. Então, eu, Will, tento e tenho que entender que os problemas existem e continuarão a existir para podermos evoluir. Eles não são aleatórios e nem por acaso. Às vezes, eu mesmo os crio. Tento sempre ter a calma e a paciência para entender e procurar resolver, sabendo que virão outros, e assim não desanimar. Muito bom, Will. É isso mesmo. Obrigado. Muito bom, Will. Como você falou, os problemas não... a forma possível. Que aqueles que pareciam tão grandes, eles começam a se tornar um pouco menores e cada vez
Aí nós não vamos mais encará-los como problemas, mas como desafios. Muito bem, gente. Então, vamos continuando aqui. 3. Meditar e escrever posicionando-se. Plantar o bem por meio de tudo e de todos, compreendendo que, se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Leoni, você pode falar a sua para nós? Eu até esqueci de comentar com você, vou ter que me ausentar por uns 10 minutinhos depois por perto das 8, tá bom? Tá bom. Entendo que devo ser benevolente em tudo e a todo momento. Sei também que se fazermos o bem, o retorno vem, mas no tempo de Deus, e seu tempo é diferente. Ele tarda, mas não falha. Muito bem, isso mesmo, Leoni. Rogério Conduta, você fala para nós a sua? Plantar o bem por meio de tudo e de todos, compreendendo que, em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem e o homem deve entregar o tempo a Deus. Devemos sempre lembrar de orar, destinando um período de oração, destinando um período diariamente para isso, agradecendo pelas bênçãos sempre que algo nos acontece, lembrando que todas elas têm a sua origem e o seu destino, a sua origem e seu destino, pelo nosso agradecimento. Acho que foi isso que eu tentei escrever aqui. Pela nossa constância, foi o caso. Eu sinto que com a dedicação e com a constância nesse foco, nessa calma, nessa oração, nesse empenho, o retorno ele é também proporcional a isso, entende? Você faz e você recebe. A colheita volta, né? Basicamente é isso que eu entendo. Uhum. Na verdade, mais ou menos, a gente plantou bem, a gente colhe o bem. Se a gente faz o errado, o incorreto, a gente também vai ter as consequências. Então, tudo está entrelaçado, né, Rogério? Tem que dedicar, né? Sim. Gente, tá ruim o áudio? Vocês estão me ouvindo? Então? Para mim está falhando, está cortando o áudio só. Will, só o meu ou dos outros falando também? Todo mundo, de todo mundo. Então, eu acho que é a sua internet, Will. Para mim está normal. Para mim está normal, Renata. Ok. Tira o vídeo. Vai rolar um churrasquinho, supinho pra lá, que essa mulher tá organizando. Eu vou passar ali na hora da tua filha, vou ficar aqui, cara. Vai ter conexão de galinha, claro. Vou misturar, tem um som a mais aqui, misturar. Oi, você está só na aula. Ou você está usando a internet para outras coisas? Está sem som o seu. Não, os outros aplicativos ficam ligados, mas eu não fico usando. Ah, tá. Então experimenta ficar só sem o vídeo. Sem o vídeo também não ajuda. Não tentei, eu vou tirar o vídeo, então tentar só acompanhar o áudio. Porque a gente tem aula no Meet. O Meet, quando você tira o vídeo, ele melhora bastante o som. Então, tenta tirar o vídeo, qualquer coisa você fala pra gente, mas os outros estão ouvindo normal, Will, então às vezes pode ser sua internet. Tá, vou dar uma olhada. Ok. Obrigado. Vamos lá, o item 3 ainda. Lúcia, você fala o seu? É grande, hein? Eu escrevi um pouco aqui.
Plantar o bem em nós mesmos, em primeiro lugar, através de pensamentos, palavras e atitudes do bem. Assim, podemos plantar o bem por meio de tudo, de todos, em cada dia, em cada momento que vivemos. E acho que hoje, mais do que nunca, precisamos plantar o bem em tudo. Usar os recursos naturais com parcimônia, reciclar tudo que é possível, ensinar outras pessoas a fazê-lo também. Nosso planeta, a casa que Deus nos deu, precisa que plantemos o bem em tudo e em todos. Amar o próximo é amar a vida em todas as suas formas e respeitá-la. Plantar sementes de cuidados com a vida e com a natureza é plantar o bem. Mas é preciso que se tenha consciência de que o fruto desse plantio não vem da noite para o dia. Colher os resultados pode demorar. Deus pede que tenhamos paciência, que precisamos dar tempo para que as coisas mudem e, ao mesmo tempo, precisamos dedicar tempo a Deus, não só com orações, mas também com ações. A oração é muito importante, mas acredito que as ações do bem são maiores ainda. Muito bem, Lúcia. Olha, seu mentor estava inspirado. Uhum. Não é? Olha. Porque essa questão de dar... peraí, deixa eu voltar na frase original. Peraí. Né? Compreendendo que se, em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Eu fiz de 2 vezes, entregar o tempo a Deus, no sentido de ter um tempo no dia para Deus, que é a nossa oração, né? A meditação, quando a gente consegue, e ao mesmo tempo ter a paciência de esperar que as coisas aconteçam. Porque plantar é uma semente, ela tem que crescer, que vira flor, vira fruto, não é assim? Sim, com certeza, né? E às vezes a gente não compreende o tempo de Deus, não é verdade? É. Porque nós estamos acostumados com a nossa ansiedade, querendo as coisas para ontem, e nós não compreendemos Exato. o tempo de Deus. Isso A minha irmã que brincava falava assim, a gente faz assim com Deus, Senhor, me dê paciência, mas não demora. É bem por aí, né? A gente quer, mas quer que seja logo. Sim, exatamente. Muito bom, Lúcia. Parabéns. Samuel, você fala a sua para nós? Sim, com certeza. Plantar o bem por meio de tudo e de todos, compreendendo que se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem e o homem entrega o tempo a Deus. Fazer uma parte aqui, só para esclarecer um detalhe. Nós aqui em casa nós estamos com alguns problemas de saúde da minha esposa, então eu estou meio com a cabeça meio perturbada até para responder as perguntas, então hoje eu vou responder. Mas não dá, mas parece que o meu mentor fala, não, você tem que responder as perguntas. E quando eu vou lá para fazer o exercício, parece que ele me escreve por mim, ele vai ditando o que eu tenho que escrever, tá? Então isso eu acho muito, eu acho tão lindo isso que consegui fazer o trabalho de hoje, né? Então a resposta ficou assim: todo ser encarnado deve praticar o bem a todos os irmãos. Numa passagem bíblica, Jesus disse, plantai e colhei. Quem planta nas pedras não colhe frutos. Quem planta na areia colherá poucos frutos. Mas quem planta no solo rico e preparado colherá muitos frutos. Entregue o tempo a Deus e ele proverá. Okay? Muito bom, Samuel. Você falou algo bastante interessante agora. Às vezes, quando a gente está com algum problema, né, passando por uma situação difícil, a lição nos ajuda bastante também, certo? A gente ali parar e fazer a lição, parece que aquilo que a gente está escrevendo está nos ajudando também nesses momentos conflituosos que nós estamos passando, certo? Eu percebi isso, é só um exemplo, né, que o meu pai faleceu num dia e no outro dia eu tinha aula e eu não tinha feito minha lição. E aí eu fiquei pensando assim, eu acho que eu não vou fazer, não vou participar da aula, mas aí eu falei, não, eu acho que eu preciso fazer. E realmente, foi muito bom ter feito naquele momento. Então, às vezes a gente fala, né,
o tempo que a gente fala que a gente vai se dedicar a Deus, ele independe das situações. Então, e isso nos traz também um conforto e nos retoma novamente, né? Um ânimo novamente para a gente continuar. Muito bem, gente. Muito bem. Bom, mais alguém gostaria de falar essa frase? Sueli? Traz de tudo para resolver logo. Mas agora não faço mais. Eu estou conseguindo e entendendo mais o tempo de Deus. Há 15 anos atrás, eu ainda estava morando com meu ex-marido. E ele não deixava, não gostava que eu ia na minha mãe. E eu sofria que a minha mãe estava ficando velhinha e eu não tinha vivido com ela porque eu casei com 16 anos. Você não acredita, faz 13 anos que eu estou separada e fico com a minha mãe e eu não tenho tempo para mais nada, porque ela me ocupa todo o meu tempo. Porque ela está demente, eu preciso ajudar minha irmã. Então, agora, todo o tempo que eu tenho, saio do serviço correndo, 2 horas da tarde. Eu quase me mato de trabalhar para sair, para ajudar a minha irmã, e agora meu tempo é todinho para minha mãe. O que eu não vivi com ela, 48 anos que eu fiquei casada, quase não vivi com ela, agora sobrou essa parte que eu preciso ajudar na doença. Ela não é doente, ela tem saúde, mas é a mente. Ela tem demência. Muito bem, Sueli. A gente, na verdade, a gente estudou, né, que os pais cuidam dos filhos e os filhos também precisam cuidar dos pais, né, Sueli? O importante é você ter no entendimento agora que você está cumprindo o seu papel, né, e que você faça isso não como uma obrigação ou como uma finalização, mas que você consiga fazer isso entendendo que é o correto a ser feito. Né? E você agora, nesse aprendizado que você se encontra, certo? Independente de todas as dificuldades, é importante você fazer. Porque a gente escuta muitos relatos de pessoas que não fazem e depois se arrependem. Então, por isso que a gente tem que ter um pouco, pensar nas situações, pensar em tudo, e buscar por esses entendimentos mesmo, porque nós agora também, buscando, né, pela doutrina espírita, pelos ensinamentos de Jesus, a gente vai percebendo o que é o correto a ser feito, independente, né, das situações, independente do que foi o passado, a gente tem que fazer agora o que é o certo. Muito bem, Sueli. Obrigada. Gente, mais alguém quer falar essa? Muito bem, então vamos seguir aqui. Afirmação. Direciono os meus pensamentos para o bem. Muito bem, vamos lá. Silvana. Sempre procuro direcionar meus pensamentos para o bem. Às vezes a gente escorrega, faz comentários indevidos, tem pensamentos de inveja, desdém, críticas, e a gente nem percebe. Então, quando se dá conta disso, procura corrigir o deslize e se compromete novamente a não criticar, e sim entender. Não invejar, e sim sentir gratidão pelo que o outro tem. Não desdenhar, e sim acolher. Redirecionando todos os pensamentos para o amor, a harmonia e o bem de todos. Muito bem, Silvana. O mentor? É o mentor trabalhando também? Que bom. Continuando. Tadeu, você fala para nós?
Ok. Muito bem. Mari, você fala a sua. Falo. Sempre tento estar na sintonia de pensamentos bons. Afinal, pensar coisas boas atrai tudo que é bom. Ainda tenho meus deslizes em, de repente, cair no pessimismo. Mas converso muito com meu mentor, faço minhas orações, pedindo clareza e sigo em frente. Muito bem. Também fazendo o mentor trabalhar. Bom, isso aí. Eliana, você fala a sua para nós? Me esforço a cada instante a pensar sempre no bem, a viver no bem e acreditar que todos podemos manter na paz quando estamos vibrando no amor. É isso mesmo. Muito bem. Mais alguém quer falar a afirmação? Sim, gostaria. Pode falar. Direcione os pensamentos para o bem. Todo ser humano encarnado deve praticar a espiritualidade e elevar seus pensamentos a Deus. Direciono o meu pensamento para o bem quando oramos e meditamos em benefício do próximo e do planeta Terra. Okay? Muito bem, Samuel, isso mesmo. Pensando no próximo. Mais alguém quer falar a afirmação? Está todo mundo quietinho, então tá bom. Então, vamos finalizar agora a lição da aula 22. Bom, lembrando apenas que aqueles que forem na casa, tá? E puderem levar o caderno para mim, na quinta ou na sexta, a gente troca. Eu tenho os caderninhos para levar e pego os cadernos, ok? Eu vou levar. Ô, Sueli, mas se você não tiver indo, não tem problema, viu? Depois eu pego o seu caderno. É que tem um pessoal que eu encontro, ele tem os trabalhos lá na casa, eu acabo encontrando e fica mais fácil para pegar. É que eu vou na segunda. Então. Você... eu levo. Quinta ou sexta eu vou levar, não tem problema não, eu levo. Você vê. Mas assim, por enquanto eu só estou pegando de quem eu estou encontrando mesmo, para não, eu vou levar. Não acumular muito para mim depois. Tá. Valeu. Bom, gente, então agora nós vamos fazer a aula 22, que é o estudo do Livro dos Espíritos. É o livro 2, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Perguntas 223 a 256. Ok. Então, vamos lá. Espíritos errantes. Quem pode ler para mim a parte dos espíritos errantes? Quem vai fazer isso? Eu posso. Oi? Eu. Por favor. Will, aproveitando, melhorou? Melhorou. Eu desliguei o áudio, a imagem, agora parou de cortar. Ficou maravilhoso. Então tá bom. Vida espírita, espíritos errantes. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Às vezes, imediatamente. Mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. O que é a alma nos intervalos das reencarnações? Espírito errante, que aspira um novo destino e o espera. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe propriamente falando limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade,
cedo ou tarde, de recomeçar uma nova existência, que sirva à purificação das anteriores. Essa duração está subordinada à vontade dos espíritos ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado de espírito. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros, que chegam à perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam no tocante ao estado. Podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, os perfeitos ou perfeitos, e não tendo mais necessidade da encarnação. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois da outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Porque os espíritos, ao deixar a terra, não abandonam as suas más paixões, desde que venham os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que ao deixá-lo perderão esse defeito. Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes, segundo o seu maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhes falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isso é uma punição. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau. A menos que durante sua vida tenha se elevado, esse é o objetivo que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los. Os espíritos já purificados
vêm os mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Muito bem. Obrigada, Will. Interessante, né, sobre os espíritos errantes, que, na verdade, quando nós desencarnarmos, nós seremos espíritos errantes. Nós ficaremos, né, no plano espiritual à espera de uma nova reencarnação, para que a gente possa voltar e se purificar cada vez mais. A gente vê aqui, né, na questão 226, que ele explica isso, certo? E os espíritos, eles são encarnados quando eles estão no corpo físico, errantes, eles são livres do corpo material e esperando uma nova reencarnação, e os puros, esses já não têm mais a necessidade da encarnação. Como a gente ainda não chegamos a espíritos puros, nós seremos espíritos errantes, quando estaremos esperando sempre uma nova reencarnação. E é interessante aqui também que ele fala que essa reencarnação, ela pode ser, como ele falou assim, instantânea ali, mas essa seria mais para os espíritos em elevação mais alta, e no caso ela pode demorar séculos, mas sempre vai haver a encarnação, porque é só através dela que a gente consegue mesmo atingir um grau maior na escala evolutiva. Lá no plano espiritual, tem toda a parte do aprendizado, como ele descreve aqui, você vai poder se melhorar, você vai poder aprender, mas é somente quando você reencarna, certo? Que você passa mesmo pelas provações, é que você consegue se elevar. Ok? Então, essa daqui é a parte dos espíritos errantes. Alguma pergunta? Tudo bem? Sim, eu tenho uma perguntinha. Então, a palavra errante não quer dizer assim, sem rumo. Nesse caso, não. Tá. Na verdade, assim, o errante é porque, como você ainda está passando por encarnações, digamos assim, você não tem um local fixo, você vai estar entre o plano espiritual e entre os mundos, né? E também agora a gente vai ver os mundos transitórios, que também você passa por ali. Então, essa parte que ele quis dizer sobre errantes seria nessa distribuição, assim, que você não vai estar fixo, você vai estar em transição. Ok? Perfeito, obrigada, Renata. Tadeu levantou a mãozinha. Então, é melhor a gente... Como é que fala? A gente sair e voltar de novo, pessoal. Daqui a pouco estamos de volta. Bom, gente, então, continuando. Agora a gente vai falar sobre os mundos transitórios. Quem pode ler a parte dos mundos transitórios para mim? Ninguém? Os transitórios. A Lúcia lê. A Lúcia está lendo. Pode parar, meu. Posso ler? Lúcia, pode ler para mim. Tá. Pode ler. Você tá zoando, Sueli, você não quer ler? Pode ler, Lúcia. Então vai lá. Quem vai ler? Eu? Então vai. 234, né? 234 até 236. Tá. Existem, como foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes, como estações e locais de retorno. Sim, há mundos particularmente destinados... Ai, tá com barulho. É que você está com os dois ligados, Celi. O que eu vou fazer? O outro não desiste. Vamos fazer assim. Deixa, Celi. Vai a luz.
A Lúcia lê para nós. Vai. Gente, por que o meu não desliga? Depois eu... Não tem O problema. Tadeu, ajeita aí. Então, vamos lá. Vai. Sim, existem, como já foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes como instâncias transitórias ou locais de repouso? Sim, existem. São particularmente destinados aos seres errantes que podem neles habitar temporariamente. São como acampamentos, campos para repousar de uma erraticidade bastante longa, condição sempre um tanto angustiante. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e onde podem desfrutar de um bem-estar relativamente maior ou menor, conforme o caso. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los quando querem? Sim. Os espíritos podem deixá-los para irem aonde devem ir. Imaginai-os como pássaros de passagem pousando numa ilha, esperando refazer suas forças para alcançar o seu objetivo. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Os que neles se reúnem com o objetivo de se instruir e poder mais facilmente obter a permissão de alcançar lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a posição deles é apenas temporária. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? Não. A superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Esses mundos são, por isso, desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que são tão admiráveis quanto o que chamais de belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia nesse mesmo estado? Ela já esteve. Em que época? Durante sua formação. Nada é inútil na natureza, tudo tem seu objetivo, sua finalidade. Nada está vazio, tudo está habitado, a vida está por todos os lugares. Desse modo, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse caos onde os elementos estavam desordenados, não havia ausência de vida. Seres que não possuíam nem necessidades nem sensações físicas como as nossas, nela encontravam refúgio. Deus quis que, até mesmo nesse estado imperfeito, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria dizer que entre esses milhares de mundos que circulam na imensidão universal, apenas um dos menores, perdido na vastidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus os teria feito apenas para a recreação dos nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras e inadmissível quando se pensa na existência de todas as que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia da existência de mundos ainda impróprios à vida material, e entretanto, povoados de seres com vida apropriada ao seu meio, há algo de grandioso e sublime, em que se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Muito bem. Na verdade, quando a gente lê essa parte sobre os mundos transitórios, a gente começa a perceber a imensidão que são toda essa parte espiritual, né? Então, que a gente agora está começando a ter um pouco de conhecimento, certo? E uma coisa que ele falou, que mesmo antes da Terra, né, ter a povoação, digamos assim, ela serviu também como um mundo transitório para a parte espiritual. Então, se a gente for parar para pensar, é muito grande, é muito como que eu diria, é muito complexo tudo isso que a gente está vendo, né? Então, e é muito interessante também,
porque a gente viu ali dos espíritos errantes, né? Quando a gente desencarna, a gente vira um espírito errante, e a gente pode estar no plano espiritual, tem várias camadas, né? Então tem o umbral, tem as colônias, e agora a gente está aprendendo sobre os mundos transitórios que também existem, e eles são, assim, direcionados para aqueles espíritos que estão já há muito tempo na erraticidade, aguardando para as oportunidades de reencarnação, certo? E a gente percebe aqui os mundos transitórios, na verdade, eles não possuem matéria, certo? Então, lá é somente a parte espiritual mesmo que vai estar habitando esses mundos, e também o próprio nome diz, ele é transitório, certo? Então, é para um período e você vai depois buscar os objetivos traçados. Certinho, pessoal? Podemos continuar? Alguma dúvida? Vamos lá. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando viva? Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos em uma palavra. Sabem ele todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores, e a esse respeito, não sabem mais que os homens. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E é o que faz que não nos compreendais sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo. Tal como compreendemos, o tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós não são aos seus olhos senão instantes, que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Quase como que aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós, mas ainda uma vez isso depende da sua elevação. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento é sem limite para eles? O passado, quando nos ocupamos dele, é um presente, precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Somente como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagaram para ti, mas tudo não é conhecido dos espíritos, a começar pela sua própria criação. Os espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda de sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar, quando vem. Parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas. Mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm um conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa,
Como sabe que isso vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, uma palavra dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazer. Vós mesmos não tendes pressentimentos que vos são como uma advertência secreta de fazer ou de não fazer tal ou tal coisa? Ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior, porque compreendes que, sendo a essência dos espíritos mais sutil que atua, eles podem melhor receber as advertências divinas. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com ele, é preciso disso ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos que se acham mais elevados em perfeição e instrução. A visão dos espíritos é circunscrita como dos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Veem por si mesmos, e não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem se encontrar por expiação. Os espíritos têm necessidade de se transportarem para ver dois lugares diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente sobre dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê por toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo sobre vários pontos diferentes, mas esta faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem abarcar um conjunto. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso, é uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, abarca ao mesmo tempo o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há nem trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se operando pelo funcionamento de órgãos alcançados pela luz, sem luz ele fica na obscuridade. No espírito, a faculdade de ver sendo um atributo próprio, a abstração feita de todo agente exterior. A visão é independente da luz. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Mais distintamente, porque sua visão penetra aquilo que não podeis penetrar. Nada a obscurece. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão pelo canal dos órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível se subtrair delas? O espírito só vê e ouve o que ele quer. Isso está dito em geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Para os que são imperfeitos, ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia da qual nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não lhe é dado ainda compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas, muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas da natureza dos globos são tão diferentes que se está longe de conhecê-las. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os bons, para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam,
por assim dizer, as belezas dos detalhes. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós. Eles são espíritos. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso. Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e por conseguinte não têm necessidade de vosso repouso corporal, uma vez que eles não têm órgãos cujas forças devem ser reparadas. Mas o espírito repousa no sentido de que não está numa atividade constante. Não se trata de um modo material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso todo moral. Quer dizer que há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade, porque quanto mais são elevados, menos o repouso lhe é necessário. Quando o espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. De onde vem, então, que os espíritos se queixam de sofrer de frio ou de calor? Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes quanto a realidade. Frequentemente, é uma comparação pela qual, por falta de melhor, eles exprimem a sua situação. Quando se lembram de seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se o crê ainda vestir algum tempo depois. Ufa! Se a gente parar para analisar, a vontade é ser espírito, né, pessoal? Que aqui o texto nos deixa claro, certo? Todos os benefícios quando você é um espírito, na verdade, né? Então, você não tem mais os sofrimentos físicos, tudo é mais, digamos assim, mais expansivo, mais abrangido, e outras coisas são as necessidades que nós temos hoje no plano espiritual não tem, certo? Então, tudo lá é muito mais, como ele falou, né, sobre a música, sobre o aprendizado, tudo lá é muito mais acima, assim, né, maior do que nós temos aqui. Então, se você lê assim, você fala, nossa, eu gostaria de ser espírito, né? Só que a gente sabe que todos somos espíritos, nós vamos estar lá por merecimento. Nós estamos aqui passando por essa escala evolutiva, não é verdade? Outra coisa interessante que ele fala, que ele dá as definições, né, de quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais puro é o espírito, mais ele tem os conhecimentos e ele consegue acessar muito mais coisas do que os espíritos que ainda estão, né, são ainda imperfeitos, estão em evolução. Também é uma outra parte aqui que ele nos deixa claro. Até que vocês viram aqui que tem espíritos que já conseguem ver Deus e conseguem compreender Deus. Isso é algo assim que a gente não consegue imaginar ainda, mas já tem aqueles que chegaram nesse ponto, né? Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma complementação a respeito? Alguma pergunta? Só uma perguntinha. Nós vamos agora da 223 a 256. E o próximo da 258 a 329. Isso. Por que vamos pular 257? A 257, na verdade, Will, é um conhecimento teórico. Vocês podem estar lendo isso em casa, eu até ia falar isso depois para vocês, tá? É um conhecimento aqui, que você vê, olha, são algumas páginas que vocês podem estar lendo em casa, para vocês aprofundarem, certo, o que foi passado aqui no capítulo. E se vocês forem olhar também, certo, aqui no capítulo, tem um capítulo anterior aqui, que é o capítulo 5,
que as considerações sobre a pluralidade das existências, a 222. Ela também não estava aqui no nosso livro como estudo, mas vocês podem estar lendo para conhecimento, tá, pessoal? Tudo bem, Will? Perfeito. Obrigado. Ok, pessoal? Então, podemos fazer o nosso encerramento da nossa aula de hoje. Então tá bom. Vamos encerrar, você faz o fechamento? Posso passar aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo por esse tempo precioso nos concedido, agradecendo por mais esse aprendizado que nós tivemos. E vamos agora, então, elevando os nossos pensamentos ao alto, vamos doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, vibrando especialmente pelo país do Afeganistão, nesse momento, e vamos vibrar para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes, vibrando por toda essa espiritualidade de luz que auxilia esse nosso país. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares e por eles também. Vibremos pelos lares dos nossos parentes e amigos e por eles também. Vamos vibrar por todos os lares onde existam leitos de dor, vibrando pelos hospitais, UTIs e pronto-socorros, pelos asilos, pelos abrigos, pelos orfanatos, pelos reformatórios. Vibremos pelos presídios, por todos os lugares de fome e miséria da terra. E vamos vibrar por todos os lares da terra. Vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, por nossa sede, junto à Avenida Sabora Camini, número 810. Vibremos por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e por seus assistidos. Vibremos também pela câmara de passes e pela urna de vibrações. E por todos os nomes lá contidos. Recebam esses bálsamos de luz. Vibremos também, especialmente, pelo Samuel e sua família. E agora, vamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai,
e nunca nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E saudemos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa ascensão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.